A Lei Maria da Penha foi um reconhecido marco na história do Brasil, no campo legislativo e no enfrentamento à violência doméstica. Também a partir dela, uma estrutura passou a ser desenvolvida para punir quem comete o crime e buscar cortar a manutenção do ciclo de violência contra as mulheres. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a criação da Lei Maria da Penha. Maria da Penha. Esta mulher, nascida na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no ano de 1945, compartilhou o próprio nome com a histórica legislação de combate à violência contra a mulher no Brasil. Mas alternativas de nome para esta lei, infelizmente, não faltariam diante do histórico e do grande volume de vítimas. Existia uma questão de invisibilidade e intolerância, né, em relação à questão da violência doméstica. Durante muito tempo, essas agressões eram tratadas como conflitos privados, né, ou problemas familiares. Muitas vezes as mulheres, elas procuravam suporte e não existia, porque não existia uma delegacia especializada, como ainda em algumas situações não tem. Não existia uma lei de proteção. Tudo que se tratava no âmbito do casal, a sociedade enxergava que era do casal. A violência que essa mulher sofria, ninguém podia tocar nesse assunto. Era um tipo de assunto inviolável. Antes da lei ser criada, então começa a existir um movimento de mulheres, que esse movimento de mulheres passa a se encontrar com a trajetória de Penha, né, que passa a fazer esse encontro, né, esse processo de interseção, né, porque o movimento de mulheres, ela começa lá atrás a pressionar de forma direta, né, para que a mulher pudesse ter uma legislação específica. O Congresso tem um projeto de lei, sendo que esse projeto de lei chega lá e fica arquivadozinho, até que surge o caso de Penha, né, que na década de 80 ela era casada com um professor universitário e que ele tentou contra a vida dela e dessa tentativa deixou ela paraplégica, né? E aí, depois dessa situação, ela tem uma segunda parte da história, né? Que ela começa a lutar pela própria justiça, pela justiça do que aconteceu com ela. E aí a justiça brasileira leva quase 20 anos para julgar e ele passa a ser preso já perto da prescrição do crime, né? E viveu, né, esse tempo todo em liberdade. Então, foi diante dessa demora, né, dessa impunidade, que ela decide, então, não ficar calada. Anabel Pessoa, professora do curso de Direito da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, e cofundadora e coordenadora jurídica do Instituto Maria da Penha, concedeu entrevista ao Estação História. Até que a Lei Maria da Penha, que é a lei de número 11.340 do ano de 2006, alterasse o Código Penal, o caminho, a luta e as discussões seriam longas. Ela começa a ter esses encontros com os movimentos de mulheres. Ela escreve um livro e ela mesmo diz que todo evento que tinha de mulheres, ela era chamada e aí ela disse que nem sabia que isso existia. Ela queria fazer justiça, ela queria que o processo dela caminhasse. E aí ela disse que com esses encontros, as pessoas convidavam ela para ela contar a história dela, foi quando ela tomou conhecimento que existia um movimento de mulheres. E aí, duas organizações de direitos humanos, que é o CEGIL e o CLADEM, pega o caso, né, e leva para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA. Então, a partir disso aí, o Brasil, né, que é um caso inusitado, é o que grande, o boom da história, né, em 2001 o Brasil passa a ser condenado de forma internacionalmente, né, por negligência, por omissão diante da violência doméstica e faz uma recomendação que o Brasil precisava criar uma legislação, mudar a legislação. O Congresso Nacional já tinha um projeto de lei, esse projeto de lei tem base com a legislação espanhola, que foi a primeira a ser criada. Nossa legislação da Lei Maria da Penha, ela tem semelhanças
com adaptações brasileiras, é óbvio, com a lei espanhola. E aí, diante disso, o Congresso Nacional tira esse projeto de lei da gaveta, passa a ser obrigado a criar uma lei. Então, isso de 2001 até 2006, isso vai sendo costurado, porque naquele momento o Brasil ele não tinha, né, nenhuma lei que falava alguma coisa de forma específica sobre a violência doméstica, né? Não tinha nada parecido ou próximo. A busca pela definição de punições pesadas a agressores era uma necessidade e que custou a se efetivar. O que mais se tinha eram os casos que caíam nos juizados especiais, que foi o grande boom, a lei 9.099, que foi os juizados especiais criminais. A mulher que, inclusive, sofria violência, Penha até fala disso também no livro dela e nas conversas que a gente tem, que ela disse, poxa, quando criou os juizados especiais, disse, pronto, agora o homem vai ser punido. Na realidade, quando o homem chegava na audiência, a punição nada mais é do que pagar uma cesta básica. Então, o homem voltava para casa e voltava para as agressões. Então, com essa pressão da condenação internacional, né, somado, né, esse movimento de mulheres, né, o Congresso passa, então, a ter um marco legal. Criou a lei, sanciona no dia 7 de agosto de 2006. Dá à lei 11.340 um nome em homenagem à Penha, né, a Maria da Penha Fernandes. Então, assim, foi a primeira vez que o Brasil passa a reconhecer, de uma certa forma, a questão da violência como uma violação grave, né? E o que mais é interessante na lei, ela prevê o que não existia, que são as medidas protetivas de urgência. E cria as várias específicas, que isso ainda nós estamos, apesar de 20 anos, nós estamos ainda nesse passo a passo. Essa lei, ela existe porque uma mulher sobreviveu, o Estado brasileiro falha com ela e transforma essa história em uma denúncia internacional que obriga o país a mudar. Interessante que a iniciativa não partiu do Estado, mas partiu de organismos, né, que pressionam para que o nosso país possa, então, sancionar essa lei. O Brasil foi o 18º país da América Latina a adotar uma legislação para punir agressores de mulheres. A Lei Maria da Penha, do ano de 2006, passou a estabelecer, entre outras situações, a tipificação e a definição da violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabeleceu também as formas de violência como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Proibiu ainda as penas pecuniárias, ou seja, punições financeiras para este crime. Alterou o Código de Processo Penal para possibilitar ao juiz a decretação da prisão preventiva quando houvesse risco à integridade física ou psicológica da mulher e para determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Este foi o Estação História de número 271. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Governo Federal do Brasil, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e a entrevista concedida por Anabel Pessoa, cofundadora e coordenadora jurídica do Instituto Maria da Penha. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts, nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.